Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. E assim, peço a vocês que fechem os seus olhos para que nós possamos começar a nossa noite, fechando nossos olhos, elevando nossos pensamentos, indo buscar nesse Pai amoroso, fraterno, todas as energias da qual aqui viemos buscar, no intuito, Pai, de sairmos bem melhor do que quando adentramos a esta casa. Pai amado, Pai querido, esteja conosco a nos iluminar, a nos abençoar, que os nossos mentores também nos acompanhem nessa jornada bendita, onde nos é dada a oportunidade de vivenciarmos as nossas experiências necessárias para o aprendizado e o amadurecimento espiritual. Que possamos sentir a presença amorosa desses irmãos queridos que desde cedo fazem parte dessas harmonias e que nos recebem com tanta felicidade ao nos ver ao adentrar esta casa, com o propósito de escutarmos a palavra, de interiorizarmos os ensinamentos dessa doutrina que nos guia e que nos alimenta. E assim nós vamos construindo subsídios para podermos levar e enfrentar essa reencarnação com todos os seus desafios da melhor forma possível. Sempre com muito aprendizado, com muito carinho e com muito respeito. É assim, Pai, que hoje nos encontramos nesta casa, prontos para ouvirmos e para podermos sair daqui com os nossos espíritos nutridos pela Tua Palavra. Convido a todos a elevarem os seus pensamentos e em silêncio, aquele silêncio que sai dos nossos corações, das nossas almas aquietadas, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, à medida em que vamos perdoando aquele que nos tem ofendido. E não nos permita, Senhor, cair diante das tentações, mas livrai-nos, ó Pai, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Noite gostosa de primavera, não é? Calorzinho bom. Pedindo um conselho. Quem de nós nunca enfrentou uma situação em que necessitávamos pedir um conselho? Em muitas circunstâncias da vida, nos perguntamos como devemos agir. O que eu deveria fazer? Será que é o momento certo de eu agir? E muitas das vezes também nós não temos quem nos console, quem nos dê um conselho. Às vezes nós até temos, mas não estamos preparados para ouvir. E é importante chamar a atenção para isso, porque muitas das vezes nós vamos pedir um conselho, ou se não, alguém já veio nos aconselhar conosco, e nós estamos refratários ao mesmo, estamos repletos de senões,
Quantas vezes não aconteceu de nós irmos pedir um conselho, a pessoa se dispõe a nos aconselhar e as nossas respostas não são: mas eu sei, mas eu já faço isso. Não, mas eu também sei. Não, mas eu já faço. Não, eu sei. Aí a pessoa olha para você e diz assim: ué, foi você que me procurou para que eu te aconselhasse. Então, se você já sabe o que fazer, vai lá e faça. E isso acontece porque muitas das vezes nós não estamos, na verdade, à procura do conselho, mas nós estamos à procura de achar um culpado. Porque, na verdade, nós já sabemos a resposta do que queremos, a gente sabe qual o caminho que a gente quer seguir, mas caso dê errado, a culpa não é minha, é de quem me aconselhou. Não é assim? Porque diz a regra, ou diz a lógica, que nós procuramos conselho de alguém da qual nós nutrimos uma certa confiança, um certo respeito. Nós não pedimos conselho a um inimigo. Então, se aquela pessoa da qual nós procuramos uma palavra, ela nos diz algo, nós temos que estar também abertos a escutar. Mário Sérgio Cortella, ele diz algo que é muito engraçado. Ele diz assim, que ele tem um amigo que, na verdade, eles se tratam como se fossem inimigos. E que quando um ou outro lança um trabalho, eles fazem questão que o outro leia. Porque o outro liga e diz assim: olha, o seu trabalho ficou assim, assim, assim. E aí ele sabe que aquele retorno é sincero. Porque muitas vezes, por amizade, por amor, a gente acaba nem dizendo o que a pessoa realmente precisaria escutar. Muitos procuram a casa espírita na intenção de que nós lhe oferecemos o caminho. É interessante porque nós da entrevista fraterna muitas vezes recebemos pessoas aqui e elas nos dizem: vocês não são espíritas? Vocês não falam com espíritos? O que eles estão te dizendo? Você não é médium? Então você deve estar escutando. O que o espírito está te dizendo? O que eu devo fazer? Seria bom, né? Seria bom se as respostas viessem da forma deliver. Eu sempre brinco com as pessoas, falo: se eu soubesse, se eu tivesse essa condição de falar com os espíritos da forma da qual você acredita que a gente fale, eu pediria com certeza os 6 números da Mega Sena. Mas não é assim que acontece. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo que se intitula Para Pedir um Conselho. E ele nos orienta da seguinte forma: quando estamos indecisos em fazer ou não fazer algo, devemos, antes de tudo, propor nas seguintes questões: a coisa que hesito em fazer pode trazer algum prejuízo a alguém? Pode ser útil a alguém? Se alguém me fizesse o mesmo, isso iria agradar-me? Bom, até aqui nenhuma novidade, não é verdade? Está tudo dentro da conformidade com a moral do Cristo. Principalmente o último questionamento que ele faz: se alguém me fizesse o mesmo, isso iria agradar-me? Essa única frase eu acho que encerra tudo. Porque se fôssemos capazes de respeitá-la, se fôssemos capazes de entendê-la na íntegra, o mundo já seria bem diferente. Porque nós não faríamos para o outro o que nós não gostaríamos que fizessem para nós. Mas, infelizmente, não é a realidade em qual vivemos. E aí, muitos de nós nos perguntamos: puxa vida, mas eu estou pedindo um conselho para mim. E as 3 perguntas que o Evangelho me direciona é para um terceiro. Ele diz que se eu não vou fazer prejuízo a alguém, se eu vou ser útil a alguém e se eu iria agradar alguém.
Mas cadê eu nessa história? É porque a doutrina espírita nos deixa muito bem claro a lei da ação e reação. Então, quando eu estou pedindo um conselho, é porque eu quero praticar algo. E eu preciso avaliar se esse algo não vai trazer prejuízo a alguém. Porque o primeiro a ser prejudicado, na realidade, será eu. Porque eu serei o executor daquela atitude, daquele que eu me proponho a realizar. Então, nós estamos como sujeito de cada questionamento. Nós somos, na verdade, autores e atores de cada momento da nossa vida, estando ou não em primeiro plano. Dizem, metaforicamente, que quando uma borboleta bate as asas aqui, é sentida no outro extremo do mundo. A minha mãe me ensinou desde pequena, e ensinamento de mãe a gente tem que levar para a vida, não é verdade? Ô pessoinha sábia! Sabemos que a mãe e o pai são os anjos de guarda colocados por Deus aqui na terra para nos acompanhar em nossa jornada. Por isso não podemos desprezar jamais os ensinamentos de nossos pais. E minha mãe, desde pequena, ela tinha uma frase, e que, olha, eu vou dizer para vocês, no auge dos meus 50 anos, praticamente todos os dias, eu penso nessa frase e digo como ela é sábia e como ela tinha razão. E tem razão, graças a Deus, está muito viva. Ela me dizia assim: filha, o mundo é pequeno, redondo, dá voltas e até as pedras se encontram. O que ela queria dizer com isso? Ela queria dizer com isso para que eu pautasse todas as minhas atitudes. Porque em qualquer momento a vida ia me defrontar com elas. Porque às vezes nós praticamos certas ações sem nos dar conta da reação delas. E quando menos espera, está lá a vida, fazendo com que as pedras se encontrem, não é verdade? Quem daqui já não teve a experiência de viajar para uma cidade longínqua e está lá na cidade e de repente se depara com alguém? Aqui mesmo, nesse público tão bonito, vocês me veem, eu não consigo ver todos com tanto detalhe, mas muitos de vocês me conhecem. E às vezes eu posso estar dizendo alguma coisa aqui que vocês pensem, ela está dizendo algo, mas não condiz com ela. Não é assim? Então essa frase da minha mãe me marcou tanto que eu passei para os meus filhos. Cuidado, o mundo é pequeno, é redondo, dá volta e até a pedra se encontra. Outra forma que nós temos de nos aconselhar é através da experiência do outro, pelos erros e pelos acertos que o outro já fez. Não há problema algum. Muitas vezes nós estamos em dúvida e aí nós nos lembramos daquela pessoa, disse, puxa, aquele fulano já fez aquilo e ele não se saiu tão bem. É uma forma de nos aconselharmos, não é? Ou se não, de nos aconselharmos com o bem que aconteceu com aquela pessoa. Mais uma vez vou citar minha mãe. Uma vez nós fomos viajar para Minas Gerais, em família, alugamos uma casa lá. E tudo certo, tudo ok. Chegamos nessa casa já à noite, cansados da viagem, criança pequena, sabe como é, né? Carro lotado de coisas, parece uma coisa de louco, você leva tudo. Chegamos na casa cansados e eu disse para o meu marido,
eu vou fazer um lanche aqui mesmo, nem vamos sair hoje. Amanhã nós começamos a conhecer a cidade, está todo mundo tão cansado. Aí meu marido disse, tem razão. Eu falei, eu trouxe tudo, na verdade, para a gente fazer um bom lanche. Me dirigi até a cozinha, fui até o fogão, procuro o botão de acendê-lo. Não tinha. Não era um fogão elétrico, não era um fogão que se acende pela energia. Era um fogão que ainda usava fósforo, e somente fósforo. Pensei comigo, o dono dessa casa deve ter um fósforo, porque ele não me avisou disso. Eu levei papel higiênico, mas fósforo eu não levei. Procuro pela cozinha, nada de achar um fósforo. Então chamo meu marido e digo, olhe esse fogão para mim, veja se eu não percebi algo. Porque ele não, ele só vai ligar, só vai acender se a gente tiver fósforo. Meu marido procurou e falou, não, realmente ele só acende com fósforo. E nós nos questionamos, o que a gente ia fazer naquele exato momento? O condomínio era longe da cidade, nós estávamos cansados, a criançada já estava com fome. Aí daqui um pouco aparece quem na cozinha? Minha mãe. 1,50 m de altura, pequenininha, com a mãozinha assim. O que é que vocês estão tanto falando? Eu olhei para ela meio que nervosa. Mãe, eu estou tentando acender esse fogão aqui, precisa de fósforo. Muito serena ela olha para mim e diz, eu tenho fósforo. Eu e meu marido olhamos para ela e dizemos, o quê? O que você tem? Fósforo. Como assim, mãe? Como você tem fósforo na sua bolsa? Ninguém fuma. Ela me olha muito serena e diz, para momentos como esse. Eu olhei para aquele ato e disse, meu Deus, quanta sabedoria, quanta vivência. Isso é vivência, isso é sabedoria. Desprezada por nós que muitas vezes olhamos a idade como coisas arcaicas, pessoas desatualizadas. Lá veio minha mãe com a caixa de fósforo. Preciso perguntar para vocês o que eu carrego na minha bolsa a partir de então? Caixa de fósforo. Aproveitei e coloquei outras coisinhas a mais que eu acho importante. Então, às vezes nós estamos tão afoitos por um conselho que esquecemos de olhar ao nosso redor, e é por isso que Deus nos faz conviver em sociedade. Porque a sociedade nos ensina com seus acertos e com seus erros. Vejo aqui nesse auditório muitas pessoas já com certa idade, muitos jovens, e essa palestra também irá ao ar. Não desprezem o conhecimento dos mais velhos, em hipótese alguma. Eles têm uma sabedoria inacreditável. Muito obrigada por vocês. Muito obrigada de coração. Outra forma que nós temos de nos aconselharmos é aquietarmos os nossos corações. É de acerenarmos os nossos pensamentos. Vivemos numa correria tão grande, vivemos ligados nos 220, e o mundo anda cada vez mais acelerado. Antes nós víamos o tempo passar, hoje o tempo nos atropela. Devido a essa questão da internet, desse acesso à comunicação, a impressão que nos dá é que nós temos que estar atentos 24 horas por dia, que temos que estar ligados 24 horas por dia, e isso nos provoca uma ansiedade, isso nos provoca uma angústia, porque é como se nós não pudéssemos perder tempo, e cada vez mais andamos acelerados,
e cada vez mais nós não paramos para nos escutar. É necessário que muitas vezes a gente apacente os nossos corações, aquiete os nossos pensamentos, para que a gente nos ouça. Vocês já repararam que nós deixamos de nos ouvir? Ouvimos tanto o outro, mas não nos ouvimos. E o Evangelho, ele é tão sábio, o Evangelho segundo o Espiritismo é tão sábio, que este capítulo do qual estou lendo para vocês, está lá no último capítulo do Evangelho, intitulado Prece. Por que será? Porque na prece o que nós fazemos? Nós não nos aquietamos, nós não nos elevamos, nós não entramos em contato com os nossos amigos espirituais, nós não deixamos nos levar pelas energias boas. É nesse momento que nós podemos pedir um conselho, porque Deus não desampara filho algum. E muitas das vezes nós pensamos, puxa vida, isso estava tão na minha frente, isso estava tão próximo de mim, e eu não a percebi. É porque nós estávamos passando pela vida de forma tão acelerada, que a gente não parou para ver as minúcias. Deus, Ele vive dentro de nós, através da nossa consciência. Todos nós aqui sabemos a diferença do certo e do errado, ou não? Sabemos. Nós sabemos quando estamos agindo corretamente ou quando não estamos agindo corretamente. O que é isso? É Deus, que através da consciência nos coloca essa forma de nós olharmos e dizer, opa, aquilo da qual eu estou pedindo, aquilo da qual eu estou necessitando, talvez não seja melhor para mim neste momento. E isso nos faz lembrar do tempo, o sábio tempo. Muitas das vezes nós pedimos um conselho ou nós pedimos algo a Deus, não somos atendidos. E como filhos ingratos, o que nós falamos? Deus esqueceu de mim. Deus não me ouve. Aonde está Deus neste momento? Estamos totalmente enganados. Porque passa-se um tempo, nós relembramos daquilo que havíamos pedido, e geralmente o que nós falamos, que bom que aquilo não aconteceu, ou no tempo pedido, ou da forma que eu pedi, porque não seria bom, ou eu não estaria preparado. É Deus ou não é Deus agindo em nossas vidas? Então, toda vez que formos pedir um conselho, vamos lembrar de aquietar nossos corações, de aquietar os nossos pensamentos, porque até mesmo para escutar o próximo, como dito no início da palestra, nós precisamos estar receptivos. Muitas das vezes, as pessoas vêm falar conosco e nós, procuramos um outro para falar e nós não estamos nem preparados para falar e quanto menos para ouvir. Esses dias eu escutei uma frase que eu achei tão interessante. A pessoa disse assim: tem curso de oratória, mas não tem curso de escutatória. E é verdade.
E como as pessoas brincam, se falar fosse tão importante, viríamos com 2 bocas e não com 2 ouvidos. Apacientemos os nossos corações, para que nós possamos escutar não só a voz que está dentro de nós, mas que a gente possa se comunicar com Ele de forma segura e de forma da qual a gente consiga aproveitar o máximo dos seus ensinamentos. Porque nosso irmão Jesus Cristo aqui esteve e nos deixou todas as condutas das quais nós devemos seguir. Somos nós ainda tão teimosos, tão orgulhosos, que muitas das vezes nos fechamos para os seus ensinamentos. Uma boa noite a todos. Fiquem na paz do Mestre. Convido a todos, então, a fecharmos os nossos ouvidos. Aliás, a abrirmos nossos ouvidos e fecharmos os nossos olhos, para que a gente possa sentir Deus falando conosco. E Ele fala de uma forma tão sutil, tão respeitosa, tão magnífica. Só precisamos estar na mesma sintonia que a dele. E hoje nós estamos aqui justamente para nos sintonizarmos com esse Pai de amor e sentir todas as vibrações que emanam do alto, nos auxiliando, nos iluminando e nos protegendo. Pai da vida, esteja sempre conosco, esteja sempre ao nosso lado, e que nós tenhamos essa capacidade de senti-lo e de escutá-lo. E ao pedir um conselho, que os nossos corações se abram, porque sabemos que vindo de Ti, tudo é verdade e tudo é possível. Que assim seja. Vou pedindo aos nossos irmãos passistas que adentrem ao salão, continuando então nessa sintonia de amor. Nós vamos sentindo a presença amorosa de nossos irmãos, mentores, que se aproximam de nós, a fim de que possamos receber essas energias que foram preparadas individualmente, porque o Pai conhece a cada um de nós em nossa intimidade, sabe o que tanto necessitamos. Que essas energias que vêm do Teu amor, Pai, possa entrar pelo topo de nossas cabeças, se espargir por todos os nossos centros de energia, retirando de nós miasmas, energias negativas, formas de pensamentos, tudo aquilo que porventura possa estar retirando o meu equilíbrio físico e espiritual. E esse amor que nos envolve vão trazendo energias para dentro de nós, equilibradas, harmonizadas, que vão restabelecendo a nossa saúde, que vão restabelecendo a nossa paz interior e que vão nos conectando a Ti. E assim, com uma respiração bem profunda, sentindo o ar da vida, nós vamos nos deixando cada vez mais nos envolvermos por essas energias que vão formando em torno de nós uma cúpula protetiva. Essa cúpula irá nos proteger durante toda a semana.
e será alimentada pelos nossos pensamentos positivos e pela nossa fé. Gratidão, Pai. Que assim seja. Amém. Tenham todos um bom retorno para seus lares, uma excelente semana e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.